nós usamos computadores todos os dias, mas já alguma vez paramos para pensar no que é que está mesmo lá dentro? Bem, hoje é o dia. Vamos, de forma figurada, claro, abrir a caixa e espreitar os segredos que fazem estas máquinas incríveis funcionar. Se calhar é uma pergunta que nunca nos passou pela cabeça, mas a resposta é, na verdade, fascinante. O que é que acontece naquele segundo em que se clica num ícone, ou quando se escreve uma simples frase? É isso que vamos descobrir agora, peça por peça. Ok, para percebermos isto tudo de uma forma mais simples, vamos usar uma analogia que ajuda imenso. Vamos imaginar que um computador é, bem, como um ser vivo, que tem um corpo e, claro, um cérebro. Vamos começar pelo corpo, então. E o corpo do computador chama-se hardware. É tão simples quanto isto. O hardware é tudo aquilo em que podemos tocar. As peças físicas, os cabos, a própria caixa. Podemos pensar nisto como os músculos e os ossos da máquina. Mas claro, de que serve um corpo sem um cérebro para lhe dar ordens, não é? E é aqui que entra o software. Se o hardware é o corpo, o software é a mente. São os pensamentos, as instruções, que dizem ao corpo o que fazer. E atenção, são uma equipa inseparável. Um simplesmente não funciona sem o outro. Então vamos começar pela parte de fora. Aquilo que todos conhecemos. Os componentes com que interagimos todos os dias. Podemos pensar neles como as mãos e os olhos da máquina. O teclado e o rato, por exemplo, são a nossa maneira de falar com o computador. É através deles que damos as nossas ordens. E o ecrã? Bem, o ecrã é a forma que o computador tem de nos responder, de nos mostrar o que está a acontecer. É uma conversa, no fundo. Ok, já vimos o exterior. Agora, vamos à parte mais emocionante. Vamos fazer algo que a maioria de nós nunca fez. Vamos espreitar lá para dentro, para o interior da caixa, para encontrar o verdadeiro coração desta máquina. E bem no centro de tudo isto está a peça mais importante de todas. Se o software é a mente, como dissemos há pouco, então esta peça é, sem qualquer dúvida, o cérebro físico do computador. Estamos a falar da CPU, a Unidade Central de Processamento. Pensem nela como o motor de tudo, tudo mesmo. Cada clique que damos, cada letra que escrevemos, tudo passa por aqui para ser processado. A velocidade dela, que se mede em gigahertz, basicamente dita o quão rápido o computador consegue pensar. É o verdadeiro herói anónimo escondido dentro da caixa. Mas esperem, até o cérebro mais brilhante precisa de uma secretária, certo? Um espaço de trabalho para pôr as ideias em ordem e trabalhar nelas. E no computador, essa secretária é a sua memória de curto prazo. E essa memória tem um nome: RAM. A RAM não guarda nada para sempre. Funciona mais como uma bancada de trabalho para a CPU. Ou seja, quando abrimos um programa ou um fecheiro, ele vai para a RAM para que a CPU possa trabalhar com ele. É por isso que quanto mais RAM tivermos, maior é a nossa bancada e mais coisas conseguimos fazer ao mesmo tempo sem que o computador comece a ficar lento. Só que há aqui um pormenor muito, muito importante. A RAM é o que se chama de volátil. A memória dela é temporária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, assim que desligamos o computador, puf, tudo o que estava naquela bancada de trabalho desaparece. E é exatamente por isto que todos nós já passamos por aquele momento de pânico quando nos esquecemos de guardar um trabalho. Porque quando guardamos um fecheiro, o que estamos a fazer é atirá-lo desta bancada de trabalho temporária, a RAM, e arrumá-lo num sítio seguro e permanente. Ok, então, se a RAM é a memória de curto prazo, a tal bancada de trabalho, onde é que fica esse tal sítio seguro e permanente? Vamos a isso. A distinção é bastante clara. A memória primária, a RAM, é para o agora, para o trabalho que está a ser feito no momento. Já a memória secundária, essa é o nosso arquivo, o nosso armário, onde guardamos tudo para mais tarde, de forma segura, mesmo que se desligue o computador. E esse arquivo permanente chama-se disco rígido. É como a estante de livros do computador. Hoje em dia, é verdade, muitos computadores já usam uma versão mais moderna e rápida, os SSDs, os Solid State Drives. Pensem neles como uma estante digital super veloz que encontra o livro que queremos de forma quase instantânea. Então, vamos recapitular e juntar as peças todas. O processo é mais ou menos este. Nós damos uma ordem, seja a escrever ou a clicar, a CPU, o cérebro, processa essa ordem. Para isso, usa a RAM, a sua bancada de trabalho, o resultado aparece no ecrã para nós vermos e, no fim, se quisermos, guardamos o nosso trabalho no disco rígido para o futuro. É como uma dança, uma coreografia perfeita entre todas estas peças.
E para terminar, fica uma reflexão. Hoje espreitamos para dentro da caixa, percebemos como funciona o corpo do computador, mas a verdade é que estes corpos não param de evoluir, estão sempre a ficar mais pequenos, mais rápidos, mais poderosos, e isso deixa-nos a pensar. Como é que estas mudanças no corpo físico da tecnologia vão acabar por moldar as mentes, ou seja, o software do futuro?